A glória de Deus é o anúncio aos filhos seus em toda a terra. Sempre se virá que Jesus é um deles e sempre será. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte o pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte o pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte o pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte o pecador. Muito bem, 19 horas e 59 minutos. Edilson Basaglia cantando para nós, falando com Deus. Bem-vindos, sejam todos a este nosso tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra. Noite de sexta-feira, 23 de janeiro do ano de 2026. Não é arquivo, é concurso Academia Bíblica. Concurso Academia Bíblica. Nas apresentações de comunicações da palavra, o concurso Academia Bíblica. E hoje, como sempre eu tenho dito e volto a ressaltar o nosso lema: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra, você também. 20 horas. Passa a gente ter uma música dentro desse momento de chegada, de início, e já vamos para 20 horas. Tem uma pergunta que eu apresentei a semana passada. Ninguém respondeu nos comentários. Aí eu ofereci um chocolate para minha turma na igreja e teve alguém que, sem consulta, sem ajuda nenhuma a não ser do Espírito Santo, conseguiu responder aquela pergunta: que milagre somente Jesus, em toda a Bíblia, somente Jesus realizou esse milagre descrito no Evangelho de João, um milagre de cura, tá? Tem feito que só Jesus realizou, registrado por João. Nós temos 2 feitos, sem ser esse milagre. Esse é um milagre de cura. Jesus foi a única pessoa em toda a Bíblia. Não há nenhuma menção no Velho Testamento de ninguém, e nem depois de Cristo no Novo Testamento, nem antes dele no Novo, nem depois dele também no Novo Testamento. Deixa eu parar algo aqui. Deixa eu ver se eu consigo parar. Muito bem, eu tenho que ir para a leitura e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Evangelho de João, que tem o ênfase, é bem focado na divindade de Jesus. Sempre eu vou ressaltar esse fato com você. E o nosso texto é João, capítulo 20, versos 30 e 31. João 20, 30 e 31. João capítulo 20, versículo 30 e 31. Eu queria fazer algo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Agora deu certo.
20h02. Porém estes foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. No versículo 30, João destaca: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Veja bem, ele faz a menção do livro dele, que não estão escritos no livro. Porém, estes foram escritos, os que são mencionados foram escritos, e há um propósito para que creais que Jesus é o Cristo. Esse é o objetivo, o propósito que João se entregou a ser um biógrafo, vamos dizer assim, de Jesus e da obra e ministério desenvolvido pela pessoa do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É interessante a época que João escreveu, talvez um dos escritos mais tardios na composição bíblica do Novo Testamento. Lá pelo ano 95, João escreve o seu Evangelho. Ele foca na divindade de Jesus. Eu vou focar na divindade, mas tem que dizer uma coisa aqui. Já sabe qual é o milagre realizado por Jesus? Ele é único nisso, tá? Ele é único, o milagre. Você pode, então, pode colocar nos comentários, tá? Tá valendo. Cadê o livro? O livro estava por aqui, já não está mais. Onde eu penso que ele está? Tá aqui. Não, tem vários aqui, por uma razão tal. Mas o livro está aqui, depois eu mostro o livro que você vai ganhar participando com a resposta. Nosso pessoal aqui oferecia um Alpino, aquele de barra, sabe aquele chocolate de barra, Alpino? Eu ofereci um Alpino. Chuta lá se você sabe quem foi que ganhou. É sangue do meu sangue quem ganhou. E sem consulta também. Então, João foca em apresentar, em destacar, em enfatizar a divindade de Jesus, Jesus como Filho de Deus, o Verbo encarnado. É assim que ele começa o seu evangelho. E estrutura-se em 21 capítulos. Ele vai descrever sinais, que são os milagres e ensinamentos de Jesus, como também o livro da glória, a paixão e a ressurreição do Senhor Jesus. João, escrevendo, apresentando o seu evangelho, destaca-se por apresentar Jesus como o Criador, como Salvador. João faz essa apresentação de Jesus, pão da vida, luz do mundo, pastor, o bom pastor, oferecendo vida eterna a quem crê. E aí nós temos o estudo que eu quero já destacar para você hoje à noite, resumido, quando a gente olha para cada capítulo do Evangelho de João. Nós já lemos o capítulo 1, ali com você, todo o capítulo 1. O capítulo 2, nós começamos a leitura do capítulo 2, mas o capítulo 1 apresenta Jesus como o Verbo, o Logos, a palavra, o Verbo eterno, que se fez carne, sabe? O Verbo eterno que se fez carne. E nesse capítulo 1 também, João Batista testifica de Jesus. E a gente trazendo um resumo daquilo que João testificou de Jesus, numa só frase. João testificou de Jesus que Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, de tudo que é mencionado ali, o destaque maior é João destacar que Jesus é o Cordeiro de Deus. É difícil porque é João que escreve o Evangelho e João Batista. É João o batizador que fala que Jesus é o Cordeiro de Deus. E João, o ex-pescador, vamos falar assim, para você entender, o irmão de Tiago, registra o que o outro João menciona sobre a pessoa do Senhor Jesus. O nosso... Cadê? Onde é que está?
Eu acabei não abrindo a pasta aqui. É a pasta azul do concurso Academia Bíblica. A pasta azul, nós temos as questões do concurso Academia, tá? Já tem uma questão aí que eu coloquei para você, essa do único milagre que somente Jesus fez em toda a Bíblia e chamou atenção nos seus dias. Deixa-me ver para você aqui. Olha, o capítulo 2, que eu vou recomendar a você na leitura do mesmo. Capítulo 2 tem uma celebração, a festa de casamento, tá? Lá em Caná da Galileia. E nessa festa faltou algo que era muito importante no ambiente festivo de celebração de uma festa. E foi ao terceiro dia que João menciona, foi convidado a família de Jesus, foi convidado Jesus, foi convidado os seus discípulos, e você vai se entregar ao texto, prestando atenção, fazendo as suas observações. Tem algumas perguntas que depois, dentre essas aqui, eu vou mencionar uma única, talvez, para você responder nos comentários. Estou mudando o formato, estou mudando a maneira. E nesse capítulo 2 de João, Jesus transforma água em vinho. E a quantidade de água que ele transformou em vinho, sabe essas caixas d'água que nós temos de 500 litros? É um pouquinho mais da quantidade dessas caixas. Em torno de 600 litros de água que Jesus transformou em vinho. Vale a gente já ressaltar que Jesus foi o único que fez esse tipo de milagre, transformar a água em vinho, tá? Mas lembra que a minha pergunta é um milagre de cura, tá? Nessa questão de transformar a água em vinho, olhando tanto para o Velho Testamento quanto para o Novo, antes dele ninguém, depois dele absolutamente ninguém. Ele foi o único que transformou água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. Este foi o primeiro sinal, primeiro milagre realizado por Jesus. Grave isso, tá? Coloca isso no seu pensamento. Vai cair essa pergunta em algum concurso, em algum momento. Vão fazer essa pergunta para você. Qual foi o primeiro milagre realizado por Jesus? Interessante que esse milagre aconteceu num casamento. E como que os casamentos precisam da intervenção de Jesus quando lá se vai a fonte da alegria, ou pelo menos aquilo que deveria proporcionar alegria. E Jesus, ele transforma, tem o poder para transformar a situação. Ele transformou aquilo que era um grande problema, uma grande dificuldade, uma situação constrangedora. Teve ali a ação de Jesus. O primeiro sinal dele, o primeiro milagre acontece numa festa de casamento. Percebe a importância de Jesus na sua vida conjugal, no seu relacionamento de casados, não é? Nós precisamos do agir de Jesus, da obra de Jesus, de lançar diante de Deus, em nome de Jesus, a nossa vida a dois, para que ele venha trazer a solução que só ele tem. Ninguém ali podia fazer algo como Jesus fez. Só ele transformou água em vinho. Mudou a situação. Tá? Primeiro sinal, e ele também é em João capítulo 2, que você vai ler, Jesus purificando o templo. Quando ele expulsa os vendedores, ele age com severidade nesse momento no templo. Não façais da casa de meu pai casa de venda, mas deve ser casa de oração. O zelo da tua casa me devorará. Então, esse capítulo 2 tem esse aspecto. Você vai ler o capítulo 2
Enfim, eu quero que você tenha uma aproximação maior com o Evangelho de João por causa do concurso Academia Bíblica, não só por causa do concurso, mas porque é muito importante você ter, com toda a Bíblia, essa aproximação, e principalmente se você já é de Jesus, para que você possa, com melhor entendimento dentro da palavra, que João escreve com esse objetivo, você levar pessoas a conhecê-lo. Conhecer Jesus, torná-lo conhecido é nossa missão, depois de conhecê-lo. E isso diz respeito a você. Há uma missão para você, há uma obra. Há pessoas esperando receber de você o conhecimento que elas não têm, você tem sobre Jesus. Seja seja um canal e não um reservatório. Transmita, compartilhe, leve outros a conhecer o que tem sido tão significativo, tão importante, tão maravilhoso na sua vida. É assim, conheceu Jesus? Compartilha. Você pode compartilhar o que eu estou apresentando aqui hoje. Olha, tem algo que eu estou acompanhando, que eu estou assistindo, que eu estou participando. Vamos lá, estamos lendo o Evangelho de João. Aliás, o Evangelho de João, naquela tiragem só do Novo Testamento, João e os livros do Novo Testamento, tornou o Evangelho de João o evangelho mais conhecido mundialmente falando, por causa daquela tiragem do Novo Testamento, que tem ali o Evangelho de João. Mas é importante você, naquilo que você tem chegado ao conhecimento, não é para sua satisfação pessoal, é para você compartilhar, é para você tornar isso importante também para outras pessoas. Foi importante para você? Está sendo importante na sua vida? Está sendo interessante? Quando eu leio algo, quando eu estudo algo, logo eu já penso, isso aqui não é apenas para que eu reserve para mim mesmo, mas que eu possa compartilhar, que eu possa levar outros também ao conhecimento daquilo que tem sido significativo, fundamental, importante na minha vida. Eu estou dando a trajetória panorâmica do Evangelho de João, mas eu tenho certeza que tem gente que de tanto ler o Evangelho de João, já sabe o que tem no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, tem uma ideia geral do Evangelho de João na mente, na memória. E o capítulo 3, o que você lembra quando pensa no Evangelho de João, capítulo 3? É isso aí, é Nicodemos procurando, quando que ele procurou Jesus? De manhã cedo, de tarde? Qual foi o período do dia que ele procurou? Não foi nem do dia, né? Foi da noite. É Nicodemos que vem falar com Jesus sobre o quê? Jesus fala com ele sobre o novo nascimento. E aquele versículo que se tornou famoso está lá em João capítulo 3. O versículo que demonstra a maior dádiva de Deus está em João capítulo 3. O versículo que deve ser o versículo ecoado em todos os idiomas: português, inglês, francês, holandês. João 3,16. Está lá em João 3,16, na conversa com Nicodemos. Tá? Você tem essa percepção? Jesus está falando com Nicodemos. Não foi o momento de Jesus com a multidão, quando ele apresentou João 3,16. Mas foi no momento, numa conversa, vamos dizer, particular. Pessoal, vamos dizer assim. Com Nicodemos. O que diz João 3,16? Você sabe de cor? Você não sabe? Marque esse versículo. Vamos aprendê-lo. Vamos conservá-lo na mente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Eu perdi. Cadê? Não sei onde eu coloquei o meu relógio aqui, aquele mais preciso, mas tudo bem. Eu estou aqui com 8,16, indo para 8,17 nesse aqui. Eu vou seguir esse aqui, porque o outro eu não sei onde eu coloquei.
Tá aqui. Puxa vida, você está vendo aí? Eu não estou vendo aqui. Alguém está... Se você viu aí pela imagem, está aqui. Puxa vida, 8h17, 20h17. Eu estou atento a orar para não passar, porque se descuidar, passa. Tá? Mas coloca na mente João 3,16, no capítulo 3 de João. Tá? Estou pincelando cada capítulo, depois eu vou voltar e vou dar mais detalhes de cada capítulo. Tá? Tem o ano inteiro para ficar no Evangelho de João com você. Toda sexta-feira, no concurso Academia Bíblica, Evangelho de João. E João registrou o milagre de cura que Jesus realizou, registrado por João. Embora Jesus tenha realizado não apenas com a única pessoa esse tipo de milagre, mas João registrou, talvez tenha sido o primeiro momento em que Jesus realizou esse tipo de cura. E ele foi o único a realizar este milagre. Ninguém nos dias do Velho Testamento e ninguém depois de Jesus. Ele é único a realizar esse tipo de milagre. Eu parei no capítulo 3, semana que vem na sequência, capítulo 4. Você sabe o capítulo 4. Nossa, é interessante a gente ler e ver ali aquele capítulo, tanto quanto o capítulo 5, capítulo 6, 7, 8, 9, 10, o 11, então, nossa, vale a pena você se interessar e ler o Evangelho de João. E vale que eu ressalte para você aqui, se você está esperando Deus falar com você, é na Bíblia, através da palavra, que Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas Deus fala conosco é na Bíblia, é na palavra, é na leitura, é na meditação, é na memorização, é na obediência da palavra. Deus fala conosco na sua palavra. Muito bem. Vou orar nesse momento, e os nomes por aqueles que eu estou orando, tá? Não subiu o joinha hoje? Teve gente que falou que ia mandar joinha, hein? Teve gente que falou que ia mandar joinha. Não subiu o joinha, não subiu o coração. Ficamos quase que estáticos aqui, tá? Quem sabe agora alguém vai mandar um joinha, alguém vai mandar... É legal, sobe aqui, fica legal, tá? Eu tive problema com o sinal nessa noite, não é fácil. A nossa conexão enfrenta sempre contratempos, mas ainda bem que estamos chegando à condição de desenvolvermos a programação nessa noite. Vou, nesse momento, orar por aqueles que eu tenho na minha lista aqui e estar orando por esses amados que Deus tem nos dado essa missão, esse comprometimento. Deixe-me achar aqui o que eu quero, porque daqui a pouquinho o Edilson Bazaga vai cantar novamente Falando com Deus. Eu vou deixar aqui no ponto para encerrarmos após a oração. Bendito Deus e Pai Celestial, dou graças por essa noite, por esse momento, por esse comprometimento que a cada dia, das 19h55 às 20h30, queremos desenvolver e nos envolvermos nesse chamado concurso Academia Bíblica e Evangelho de João. Ó Deus, prepara aqueles que estão sendo já desenvolvidos pelo Senhor para serem nossos participantes que vão ser instrumentos na obra do Senhor para essa missão. Deus eterno, temos orado pelo Luiz Antônio Eutaque de Andrade, crendo que a situação dele é no aspecto do impossível, porque
Nem mesmo a equipe médica sabe como lidar com o problema que ele está tendo. E temos orado perante o trono da graça do Senhor. Põe a tua mão poderosa sobre o Luiz, sobre a sua família. Que essa família seja alcançada para Jesus Cristo, reconhecendo-o como seu único e todo suficiente Salvador. Oramos também, ó Deus Altíssimo, pela missionária Angélica. Hoje, a nossa menção em oração é pela documentação necessária da permanência dela no Brasil, Deus. Intervenha, Pai, nos trâmites, crendo que tudo sucederá de maneira que a irmã Angélica tenha paz no seu coração. Também pela irmã Inês em Ribeirão Preto, ó Deus, confirma a obra do Senhor na vida dela e dá-lhe ânimo a cada dia, e que ela venha servir ao Senhor com toda a dedicação que o Senhor vai lhe conceder. Oramos também, ó Deus, pela Dona Maria Cordeiro, enfraquecida, debilitada fisicamente, dia após dia, necessitando lutar contra essa doença que ela tem, ó Deus, o câncer. Temos orado, Deus, para que ela seja fortalecida pelo Senhor, tenha um encontro pessoal com Cristo pela fé, vindo a recebê-lo como Senhor e Salvador. Oro também pelo seu filho Fernando, Deus. Oro pela irmã Cláudia, Deus, no tocante à sua vida espiritual, bem como a sua vida emocional e física. Clamamos perante o Senhor em favor dessa irmã, que ela venha fortalecer-se no Senhor. Também oramos pelo Elias, Deus. O Elias precisa, Pai, do teu agir, da tua obra, na vida dele. Que ele venha reunir-se conosco, Deus. Prepara a condição, nós clamamos ao Senhor. Também oro pela minha irmã Diana e Fátima, com as reformas na casa que começam amanhã. Elas estão animadas e desejando que sejam levantadas em oração para que tudo dê certo. Que tudo concorra, contribua, de maneira que elas percebam o quanto o Senhor tem sido misericordioso em suas vidas. Por tudo dou graças, orando nessa noite, no nome de Cristo Jesus, o bendito e eterno Salvador. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, as consolações do Espírito Santo, sendo com todos os amados. Eu vou agora, fechando a nossa apresentação, Edilson Basaga falando com Deus. Neste momento, pedimos ao Senhor, com toda humildade, com todo amor, e nesta hora receberá todas as bênçãos de Jesus vem pra cá. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte o pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte o pecador.
manifestam a glória de Deus. É o anúncio aos filhos seus, em toda a terra sempre se virá que Jesus é o Rei dos Reis e sempre será. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte em pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte em pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte o pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte o pecador. Tchau, gente. Até segunda-feira com Comunicações da Palavra, mas domingo, 19h30, estaremos ao vivo.